Eu gostaria muito de saber, porque a ferramenta, principalmente nos finais de semana, ela disponibiliza um número maior de jogos. Sim, que é o momento que tem mais volume. Com certeza. De jogos. Às vezes ela indica ali 3, 4, 5, às vezes até mais jogos ao mesmo tempo. Certo, sim, isso acontece. Já é provado que não é indicado, principalmente para quem está iniciando como eu, fazer investimento em mais de 1 ou 2 jogos simultâneos. Sim. Não é que seja certo ou errado, que já foi falado que não existe certo ou errado nisso. Sim. Qual o critério você usa, uma vez tem um jogo, ele tá, por exemplo, tem 6 jogos indicados para uma determinada estratégia. Qual o critério você usa para escolher qual jogo você vai investir? Legal, Celso. E engraçado que essa pergunta que você está me fazendo, ela é tão real e vivido por várias pessoas que estão fazendo o treinamento, que é uma das perguntas que eu mais recebo, seja nas lives, nas consultorias, ou até mesmo no suporte, de qual jogo daqueles ali, então, eu vou escolher? Antes de você responder, eu gostaria de falar, por exemplo, o meu primeiro critério, quero falar os critérios que eu uso, até para você me corrigir legal. E usar. Por exemplo, meu primeiro critério, quando tinha mais de um jogo, eu ia pela camisa. Vou pelo time mais famoso. Que tem Sassuolo, tem Eindhoven e tem Barcelona. Você ia no Barça. O nome que me enchia os olhos era Barcelona. Entendi. Esse é o seu critério. Ele era o seu foi o primeiro critério Entendi. que eu tinha de escolha. Sim. Depois, na segunda fase, eu comecei a ver o valor investido na partida, que é a liquidez do mercado. Você queria uma que tivesse mais liquidez. Depois eu vi que pelo valor que da minha stake era um valor relativamente pequeno, a liquidez já não era tão significativa. Entendi. Naquele cálculo que a gente ensina a fazer, um valor menor de liquidez é suficiente. E numa terceira fase, que é a que eu estou nela, é a análise praticamente quase que ao vivo, entre pré-jogo, seria entre o pré-jogo e o ao vivo. Que se eu vou fazer um investimento na S2, por exemplo, eu já quero buscar uma odd que esteja mais próxima, mais alta. Está indo para um caminho já... Mas aí, eu lembrei de ter ouvido relato seu que você já definiu isso praticamente um dia antes. Sim. Então, você não tem esse mesmo critério que eu de esperar a odd na hora. Então, isso que me veio... As 3 fases que eu passei são essas, mas me veio na cabeça que você faz isso quase que um dia antes, na noite anterior aos jogos. Então, o dia antes, só para poder deixar aqui bem claro, que eu acho que independente de em que fase você se encontra, eu acho que pode ser uma dica legal. O que eu faço em um dia antes é separar a janela de investimento que eu vou seguir. Dentro do meu horário de investimento, eu não vou marcar um almoço com alguém, eu não vou ter um compromisso, eu não tenho que ter que ir à rua resolver nada, eu vou separar aquele tempo 100% para trade esportivo. Então, o que eu faço no dia antes é separar a janela de investimento que eu vou ter e vou lá na ferramenta de seleção de jogos, ver naquela janela de investimento. Por exemplo, o último domingo nós fizemos, eu investi de 11 da manhã o último jogo começou às 17 às 19. Então, minha janela de investimento foi de 11 às 19. O que eu fiz no dia anterior, e na verdade eu faço na sexta, o sábado e domingo, é separar os jogos que a ferramenta naquele período ali que eu determinei tem disponível para cada uma das estratégias que ela me seleciona. Então já não é definição final de qual jogo eu vou investir, não. Isso vai acontecer ao vivo e um dos fatores também vai ser a odd. Mas aí vamos lá pelos critérios. Primeiro critério, e isso a gente falou várias vezes aqui durante o podcast, quando a gente tem um leque de estratégias e que a gente tem um portfólio com várias estratégias para aplicar naquele mesmo jogo, vai me dar mais margem de ganho. O primeiro jogo que eu vou dar prioridade para investimento é o que tiver mais estratégias selecionadas para aquele jogo. E eu vou por esse critério inicial. Então eu quero o jogo que tem o maior número de estratégias, por quê? Eu já vou estar na frente da tela do meu computador, eu já vou estar ali assistindo o jogo, eu quero ter mais possibilidades de investimento. Então o primeiro critério que eu vou é esse. Mas vamos imaginar agora que nós temos 10 jogos e os 10 jogos têm a mesma quantidade de estratégias selecionadas. Então a gente precisa agora criar um critério, porque dentro do que eu aconselho para vocês que estão começando agora na fase mecânica, é fazer um único investimento por vez, sem prejudicar o seu resultado. Então pode ser que você vai evoluir ao ponto de, afinal, agora eu domino tanto as estratégias, estou tão confortável com o método que eu consigo fazer 2 ou 3 investimentos ao mesmo tempo. Então é uma evolução que pode acontecer. A primeira coisa, o primeiro critério é ter a transmissão ao vivo. É o que eu vou buscar. Por quê? A gente falou várias vezes de confluência de fatores e a transmissão é um fator. O que eu quero é que confluam vários fatores e a transmissão é um deles. Então eu vou, desses 10, afinal, 8 tem transmissão,
2 não. Vou observar uma coisa que você já viu, eu achei legal porque você já foi no ponto. Você está indo um pouco ali que intuitivo, mas indo para o intuitivo certo, né? Que é observar agora a odd. Então, se eu tenho 8 jogos que eu tenho transmissão, eu vou agora observar qual que vai me pagar a melhor cotação. Porque lembra que nas estratégias a gente precisa que alcance uma odd específica? E essa odd tem a ver com o valor esperado positivo e a odd é o que a gente vai ganhar. Se eu tenho um mercado e 2 jogos iguais e que um está me pagando mais, eu vou pelo critério dele, porque mais rapidamente aquela odd vai chegar onde eu quero. Mas aí vamos imaginar que chegamos então a um ponto em que 3 jogos desses 8 têm a mesma odd, o que geralmente é raro, mas vamos imaginar que sim, os 3. Eu ainda tenho que fazer aqui um critério de seleção. Então eu coloco agora esses 3 jogos como prioridade e aí eu vou buscar o que, Celso? Eu vou fazer uma análise pré-jogo rapidamente daqueles times. O que eu vou buscar? Algumas informações que para mim são importantes. Qual daqueles 3 jogos ali realmente é o mais importante? Qual que os jogadores estão presentes? E várias outras análises. Aí eu concluo que afinal, então, vamos imaginar que nós estamos falando de um jogo para ficar fácil. Real Madrid, separado um jogo do Barcelona e separado um jogo do PSG. E aí, na sequência, eu fui fazendo esse critério, vamos imaginar que o do Real Madrid é o primeiro, o Barcelona é o segundo, o PSG, naquela sequência de prioridade, é o terceiro. Eu preparo, Celso, o meu setup com os 10 jogos. Como que eu faço isso? Eu vou analisar todos os jogos de uma vez? Não, não é isso. Eu não quero... Na fase mecânica, você não vai ficar analisando todos os jogos. Mas tem aqui uma forma de você aproveitar aquela janela de investimento. O que você vai fazer? Você vai montar ali naquele setup a transmissão do jogo que seja na Bet365, vamos dar um exemplo, naquele setup que eu ensino no treinamento. Sim. Depois você vai ter a William Hill e vai ter o software aqui ao lado. Eu deixaria, se é a S2 que a gente vai trabalhar... Eu deixaria o mercado 0,5 HT aberto no Traderline de todos esses 10 jogos, mas não ia ficar olhando toda hora para eles, ia só deixar ali fácil, a um clique eu consegui observar. Na William Hill, eu deixaria aberto a aba das estatísticas de todos os 10 jogos também, mas também não ia ficar procurando o tempo todo, mas só para estar ali organizado, e a transmissão só do jogo do Real Madrid, que é a minha prioridade. Começou ali, deu 9 horas, começou o jogo, estou analisando o jogo do Real. Vamos imaginar que a odd não chegou onde a gente queria, não tinha ali as características da estratégia, o gol saiu antes. O que eu vou fazer? Vou trocar a transmissão para o do Barcelona, descartando o do Real Madrid, próximo da fila. Por quê? Se eu ficar só no do Real e ele não der entrada, eu vou descartar 9 jogos que estavam disponíveis para investimento na ferramenta de seleção de jogos. Então, descartei aquele jogo, troquei, passei para o Barcelona, fechei o William Hill, fechei o mercado e vou agora para o Barça. Vamos imaginar que do Barcelona dê entrada, ali aos 22 minutos, vamos imaginar, como você conhece a estratégia, fica mais fácil de explicar, o gol aconteceu a meu favor, eu tive lucro com ela, mas eu tenho para investir até 30 minutos, por exemplo, no próximo jogo, que é o do PSG. E vamos imaginar que aí troco novamente a transmissão, elimina o William Hill, tiro o mercado do que já me deu lucro, vou para o próximo e aí tenho a possibilidade de investir nele também. E faço isso seguindo aquela sequência. Dá para fazer isso mesmo na fase mecânica. Você não vai ficar maluco olhando todos os jogos. Você vai estar ali observando o jogo de prioridade e dando uma olhada de vez em quando nos outros. E volta o seu foco para o jogo que você está ali realmente preparado para investir. Então, basicamente, lógico que a gente está falando aqui de dados técnicos, Gilson, que vai servir talvez muito mais para um aluno do treinamento Fórmula Futebol e Lucro, mas também quem está nos ouvindo e que tem um método pode utilizar desses recursos para qualquer método. Eu acho que é uma questão de priorizar aquilo que está ali na sua sequência e observar os outros para aproveitar a janela de investimento.